Agindo Deus, quem impedirá? Eu quero falar com você no programa de hoje sobre o Deus que realiza milagres. Sabia que Deus, Ele é todo poderoso e que Ele realiza milagre na vida daquele que crê? Então, o nosso programa de hoje a gente vai estar falando sobre a cura de 10 homens que eram leprosos e que chegaram até Jesus a certa distância, gritaram para Jesus, pedindo que Jesus intervisse na situação deles e fizesse alguma coisa, que os socorresse. De alguma maneira aqueles homens acreditaram, ouviram falar que Jesus poderia fazer aquilo, que Jesus fazia milagres, né? E eles resolveram acreditar nisso e foram até onde Jesus estava, na distância que era permitido pela lei da época. E eles foram curados, eles tiveram o resultado que eles queriam, aconteceu o milagre na vida deles. E eu pergunto para você, talvez você está precisando de um milagre, de algo que Deus faça na sua vida, na vida de um ente querido, né? Você já foi até Jesus? Eu quero convidar você, quero animar você, fortalecer você a ir até Jesus, porque Jesus, Ele não mudou, e assim como Ele curou aqueles homens, Ele quer curar você também. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Você vai ter essa palavra que eu ministrei aqui na Sara Nossa Terra de Uberlândia, e eu espero que essa palavra te abençoe muito, né? Então eu convido você a permanecer conosco. Você vai ter nossas chamadas, vai ter na sequência essa palavra, uma parte dela, e depois eu volto para a gente fazer um momento de oração. Eu conheci a Sara através de uma amiga, a Priscila, minha líder de célula. Bom, ela me chamou e eu fiquei, né? Eu aceitei o convite e eu vim e não parei. Eu estou na Sara há quase 3 meses já, e quando eu entrei na célula, eu comecei a ser parceira de Deus. Bom, eu tinha um trabalho, eu trabalhava exaustivamente, muitas horas por dia. E eu comecei a ofertar pelo parceiro de Deus. Bom, e foi tão rápido, eu recebi uma proposta tão boa de emprego, que agora eu trabalho 5 horas por dia e ganho a mesma coisa. Ganho o mesmo tanto que eu ganhava para trabalhar o tempo todo. Esse ano na minha vida foi realmente bastante abençoado. Realmente eu posso dizer que foi o ano da restituição, ano profético da restituição na minha vida mesmo. Porque nesse ano eu colhi, né, glória a Deus, o meu imóvel, que deu tudo certo, né, apesar dos obstáculos, e minha faculdade também, sem deixar nenhuma dependência, eu concluí esse ano também. E em terceiro lugar também, ao que eu orava a Deus há muito tempo na minha vida, foi ter encontrado a mulher da minha vida, no qual estamos já noivos, e vamos estar nos casando nesse ano da excelência, em 2016. O parceiro de Deus realmente é um terreno bastante fértil. É um terreno fértil. É onde você pode, com certeza, pôr a sua semente. Se você não consegue ajudar muitas pessoas, você pode ajudar indiretamente, né, ofertando, né, sendo parceiro de Deus. Pega a sua Bíblia, vamos abrir a palavra do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Vamos falar sobre esse texto. Lucas 17. Nós vamos ver aqui um texto de Jesus fazendo um grande milagre na vida de alguns homens naquele tempo, e eu quero dizer para você que me assiste aí pela Gênesis, que Deus quer fazer milagre na sua vida também. Nós vamos estar falando sobre a cura dos 10 leprosos. Eu quero ler o texto com você, Lucas 17, a partir do versículo de número 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Samaria e Galileia eram regiões. Ao entrar numa aldeia,
saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe. Presta atenção nisso, gente. Esses leprosos foram ao encontro de Jesus, mas eles ficaram de longe. E de longe eles gritaram para Jesus, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. Amém? Versículo 15. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Verso 18. Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Jesus perguntou. Versículo 19, fechando aqui a história. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? A tua fé te salvou. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração? Põe a tua mão aí na sua Bíblia. Pai Santo, obrigado pela tua palavra. Ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. Fala conosco nesse dia, ministra ao nosso coração a fé. Meu Deus, que a palavra do Senhor gere fé em nossos corações. Fé para conquistarmos tudo aquilo que o Senhor já determinou, que o Senhor já preparou para as nossas vidas. E nós já te agradecemos em nome de Jesus, e todos dizem amém. Este milagre maravilhoso, ele trata-se da cura de homens, o texto diz que eram 10, homens que eram leprosos, uma doença muito estigmatizada, uma doença muito cruel, que existia naquele tempo, não tinha cura, naquele tempo não tinha cura pela medicina, e hoje ainda é uma doença que traz, é a hanseníase, né? Hanseníase, traz ainda um estigma muito ruim sobre as pessoas, porém, hoje tem cura, tem cuidados e etc. Uma doença altamente contagiosa, e naquele tempo eles tinham algumas providências que a gente vai estar falando aqui ao longo da nossa ministração. Mas Jesus, no ministério dele aqui na terra, como homem, enquanto ele viveu como homem aqui na terra, foram 3 anos e meio, o ministério de Jesus, 3 anos e meio. Jesus, ele sempre encontrou com pessoas necessitadas, oprimidas, pessoas enfermas, pessoas que estavam padecendo de diversas situações, de diversas causas, né? Nas suas vidas. E em todas as vezes, em todas as ocasiões que essas pessoas encontraram com Jesus, que vieram até ele, buscar algo dele, ele mudou a história da vida daquelas pessoas. Todos aqueles que procuraram Jesus, nunca voltaram para casa frustrados. Todos aqueles que invocaram o nome de Jesus, nunca voltaram para casa frustrados. E hoje, na nossa época, no nosso tempo, não é diferente, porque Jesus não mudou, ele é o mesmo hoje do que ele era naquele tempo. A diferença é que naquele tempo Jesus estava fisicamente entre os homens. Hoje, ele não está entre nós fisicamente, mas ele está entre nós pelo Espírito Santo. Ele está aqui nesse instante. Ele está aqui vendo você, olhando para você, ouvindo você, compadecendo-se de você, sabendo de todas as suas necessidades. Amém ou não amém? Naquele tempo é interessante que até mesmo quando Jesus estava na cruz, até mesmo na cruz, Jesus atendeu a necessidade de um homem. Você lembra que tinha 2 homens que foram crucificados junto com Jesus, um de um lado, outro do outro? Você lembra disso? Quem lembra disso? Né? 2 homens, um
pediu a Jesus algo, solicitou algo de Jesus. O outro criticou o Senhor Jesus ali naquela hora. Eu quero te mostrar esse texto em Lucas 23. Mantenha a referência aí, mas eu quero te mostrar Lucas 23, versículo 42. Esse evangelista aqui, ele coloca essa história. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim. Aliás, e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Foi o pedido de um daqueles homens. O 43, Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje, mesmo na cruz, no seu momento de dor, Jesus ainda abençoou a vida de uma pessoa que pediu algo para ele. Olha que coisa maravilhosa. Então quer dizer para você que o que você tem pedido para Deus é importante para Deus. O que você está pedindo para Ele, Ele vai te conceder. Amém ou não? Você recebe isso no seu coração? Diga assim: Senhor, eu creio que o Senhor vai me atender. Se você está me vendo na televisão e você tem algo para pedir ao Senhor Jesus, peça com fé. E eu quero dizer para você com toda a convicção, Ele quer te atender, Ele vai te atender em nome de Jesus, né? É maravilhoso a gente ver isso, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa foi a resposta de Jesus. Voltando lá para Lucas 17, qual era a situação daqueles homens? Qual era a situação dos leprosos? A gente já sabe que eles eram leprosos. A situação do leproso naquele tempo é que ele era totalmente excluído da sua família, do convívio familiar, ele era excluído da sociedade. O versículo 12, volta lá para mim, Lucas 17, verso 12. O que diz? Que quando ele entra numa aldeia, saíram-lhe ao encontro o quê? 10 leprosos. Então Jesus se defronta com aquele quadro de dor, aqueles homens carregando aquela doença, né, unidos pelo sofrimento. 10 homens portadores da mesma doença, talvez alguns poderiam ser até parentes, porque era muito comum, quando tinha lepra numa casa, essa doença, porque era altamente contagiosa, ela se estender para mais pessoas daquela família. Então, pessoas que estavam carregando muito sofrimento, muita dor, né? Não só a dor da doença, mas também a dor da exclusão, de ter que sair do convívio da família, porque era uma ordem, aquilo tinha que ser cumprido, porque senão contaminava todos os outros, né? Agora você imagina a dor emocional disso, você ter que sair da sua casa, porque você está portando uma doença altamente contagiosa, né? Que você não quer que os seus familiares peguem aquela mesma doença, mas ao mesmo tempo o seu sentimento, que sentimento é esse que você vai carregar junto com você? Um sentimento de muita dor, de muita tristeza. A lei de Moisés, a própria palavra de Deus do Velho Testamento, considerava os leprosos pessoas imundas. Isso estava na lei de Moisés. E eles praticavam a lei de Moisés. Até os dias de Jesus não tinha o Novo Testamento. Tinha os livros proféticos e tinha a lei de Moisés, os livros da lei. E era isso que eles praticavam como religião, né? Eu quero te mostrar em Levítico, que é um dos livros da lei, lá no Velho Testamento, eu quero te mostrar isso na palavra de Deus, porque eu acho que é importante. Capítulo 13 de Levítico, versículo 45, Levítico 13, 45, diz assim, olha: as vestes do leproso em que está a praga serão rasgadas, os seus cabelos serão desgrenhados, cobrirá o bigode e clamará: imundo, imundo. Você imagina que sentença doída é essa? A pessoa, as pessoas estarem clamando a respeito dela, declarando a respeito dela: imundos, imundos. Então, eles eram separados do convívio da sua família e da sociedade, né? E eles iam para um lugar fora da cidade, eles eram retirados para algum lugar, eram os leprosários,
né? Fora da cidade. Veja o versículo 46. Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Então ele tinha que sair do convívio. Essa era a prerrogativa da lei. Eles não podiam se aproximar das pessoas, eles tinham que ficar longe delas. A lepra naquele tempo, eu volto a dizer para você, ela era uma doença totalmente incurável, cruel, altamente contagiosa e excludente, que excluía as pessoas. Então, uma pessoa leprosa, ela carregava uma dor muito grande. Era algo muito doído, né? Quando eles chegam, eles não chegam pertinho de Jesus. Volta lá para Lucas, capítulo 17, versículo 13. O 12 diz que eles saem ao encontro do Senhor. Certamente eles ouviram falar de Jesus, né? Que Jesus estava curando, que Jesus era poderoso, que era diferente dos outros sacerdotes, porque Jesus era tido como um sacerdote. Então eles saem ao encontro de Jesus, mas tinha um limite. Verso 13 diz que eles ficaram de longe, e de longe eles gritaram para Jesus, clamando por socorro, dizendo: Jesus, mestre, compadece, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia dos nossos sofrimentos. Os sofrimentos deles eram intensos, sofrimento moral, né, e sofrimento físico. E só Jesus podia socorrê-los. Eles não tinham esperança. Quando eles ouviram falar do ministério de Jesus, isso acendeu uma esperança no coração deles. E eu quero falar para você nessa noite, você que me assiste aqui, você que me assiste na televisão, querido, Jesus, Ele está disponível para todos nós. Ele está disponível para você. Ele está disponível para você, nesse exato momento. E nós não precisamos gritar de longe, nós podemos chegar perto de Jesus, nós podemos abrir o nosso coração para Ele e convidar Ele para habitar dentro do nosso coração, amém? E Jesus vai fazer uma revolução na sua vida. Ele não vai apenas curar você, Ele vai fazer mais do que isso, Ele vai transformar a sua história de vida. É isso que Ele quer fazer, transformar a sua história de casamento, transformar a sua história de vida pessoal. Ele quer agir em toda a sua vida. Se você permitir, se você convidar Jesus, Ele vai fazer diferença na sua vida. Essas pessoas gritaram de longe, porque elas não podiam chegar mais perto, a lei as impedia. E eu quero que você entenda algo, assim como a lepra, que é uma doença física, ainda existe hoje, que é a hanseníase, né? O pecado, aos olhos da Bíblia, ele é como uma lepra. Por quê? Porque o pecado também, ele nos exclui. O pecado nos separa de Deus, e o pecado tem separado muitas famílias, tem destruído muitos lares e muitas famílias, porque a manifestação de muitas coisas que as pessoas fazem de errado, em desobediência àquilo que a palavra de Deus orienta, traz muitas consequências para a vida da pessoa, e consequências que às vezes se estende também na vida das famílias. E o profeta Isaías, ele declara algo no seu livro, Isaías 59, versículo 2, que eu quero citar para você. Se você quiser abrir, pode abrir. Ele diz assim: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. As vossas iniquidades. A pior coisa do pecado, da iniquidade, é que ela nos separa da pessoa de Deus. O pecado nos impede de chegar na presença de Deus, nos impede de receber aquilo que Deus tem preparado para nós. Olha para você ver o tanto que o pecado é algo destrutivo. Como que o pecado nos exclui daquilo que é mais importante, ou daquele que é mais importante, que é o Deus Criador, o Senhor de toda a terra. Então nós temos que ter atenção em relação ao pecado, cuidado, porque é muito fácil a gente fazer coisa errada, é muito fácil a gente cometer erros, e isso nos separa de Deus,
Isso bloqueia a nossa comunhão com Deus. E isso traz problema também no nosso relacionamento com as pessoas. E ao mesmo tempo que o profeta Isaías diz que o pecado nos separa de Deus, a Bíblia diz que Deus é misericordioso e as misericórdias dele são a causa de não sermos consumidos. E o evangelista João, no Evangelho de João capítulo 1, 29, ele diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém ou não amém? Se o pecado é algo terrível e nos exclui, e nos machuca e nos fere, Deus é aquele que em Cristo, pelo sangue de Jesus, nos lava de todo o pecado, nos perdoa de todo o pecado. Ele tem poder para tirar esse pecado que nos destrói, que nos machuca, que nos fere, que destrói aquelas pessoas, o nosso relacionamento com aquelas pessoas que nós amamos. Isso não é maravilhoso? Sim ou não? Maravilhoso. Então, queridos, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus. Jesus veio a este mundo para quê? Tirar o pecado deste mundo. Qualquer pessoa, em qualquer tempo, em qualquer lugar do mundo, que abrir seu coração e convidar Jesus para entrar no seu coração e recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, o Senhor Jesus virá e Ele vai tirar o pecado da vida daquela pessoa, vai tirar ela da escravidão do pecado, vai mudar a história da vida dela, vai tirar da vida dela essa lepra. Glória a Deus! Então aqueles 10 leprosos estavam vivendo esse estigma de estarem separados, mas eles tiveram coragem de ir até Jesus. E eu quero parabenizar você que está fazendo essa campanha de fé, porque você está tendo coragem de sair da sua casa e vir à casa de Deus, porque você acredita no poder de Deus. Amém ou não? E Deus vai te recompensar por isso. Permaneça firme que Deus vai te recompensar. Agora, qual foi a ação de Jesus? Como que Jesus tratou daquela situação? Jesus receitou um remédio muito simples, porém extremamente eficaz. Quer ver? Olha aí, Lucas 17, veja aí, versículo 14. Ao vê-los, disse-lhes Jesus. Jesus dá aqui uma direção. Eu creio que Jesus aqui, ele se move de compaixão por aquelas pessoas. E aí ele libera uma palavra. Qual é a palavra? Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Que coisa interessante essa palavra. Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Por que Jesus mandou aqueles homens irem até o sacerdote? Eles estavam esperando alguma coisa de Jesus. Certamente, talvez, havia uma expectativa no coração deles que Jesus iria liberar uma palavra para eles, estender a mão sobre eles, chamar eles para perto, fazer alguma coisa ali naquele momento, naquela hora. Mas Jesus falou assim: vão ao sacerdote e se mostrem ao sacerdote. Amém, graças a Deus, aleluia, que bom, que bênção, hein? Que bênção maravilhosa, o Deus dos milagres. Deus não esqueceu de você. Meu querido, minha querida, aonde você estiver agora, em que cidade esteja você me assistindo, aqui através desse programa de televisão, eu quero dizer para você, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama e Ele tem milagres, Ele tem bênçãos para a sua vida. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas Deus pode tudo, não tem nada que Deus não pode fazer. Agindo Deus, quem impedirá? Né? Esse é um outro texto bíblico que eu comecei o programa de hoje falando sobre ele. Agindo Deus, Deus agiu na vida daqueles leprosos e Ele quer agir na sua vida também. Né? Você precisa o quê? Abrir seu coração, crer que Deus quer fazer isso e que Ele vai fazer isso na sua vida. E eu quero convidar você agora para o nosso momento de milagres, nosso momento de fé. Eu quero me unir a você e juntos orarmos para que Deus realize também na sua vida. Vamos orar? É momento de oração. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor agiu na vida daqueles homens, aqueles 10 leprosos, o Senhor transformou a história de vida deles. Eu oro por esse pai, por essa mãe, por essa pessoa que crê
que assistiu o nosso programa, que participou, que recebeu essa palavra, meu Deus, e que também tem uma necessidade e apresenta essa necessidade diante de Ti. Nesse momento eu me uno agora a todos e eu oro, Senhor, libera o Teu poder, no nome de Jesus libera uma palavra, no nome de Jesus dê uma ordem, como o Senhor deu para aqueles homens, dê uma ordem agora a respeito dessa pessoa, a respeito dessa necessidade, e eu tenho certeza que essa ordem liberada, ela se tornará em realidade e o milagre vai acontecer na vida dessa pessoa, e desde já eu me uno a elas em agradecimento no nome de Jesus, amém e graças a Deus. Meu querido, se você orou comigo, creia, receba e agradeça a Deus desde já, porque o milagre já está em andamento na sua vida. Que o Senhor te abençoe, né? Fica aí o nosso convite para você de Uberlândia estar conosco aqui nos nossos cultos. Nós estamos aqui te aguardando a estar conosco aqui em qualquer um dos nossos cultos, está aí no seu rodapé. Vai ser um prazer muito grande te receber. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.